Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente falar sobre o capítulo 3 do livro de Lucas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai dar uma lista aí para se você que tá querendo ter um filho, vai ter uma lista aí de nomes para escolher um pro seu. Mas só meninos, né? É, só meninos. Só meninos. Bom dia, aqui é o Thiago Moreira. Lucas capítulo 3, vamos começar agora o ministério de Jesus, né? Já falamos bastante sobre a infância nos últimos 2 capítulos e agora vamos nessa longa jornada aí até o final do evangelho, vendo um pouquinho da obra de Jesus, do seu ministério, da sua pessoa, vai ser bem interessante. E como sempre a gente quer dar o crédito aqui a Mundo Cristão, que emprestou para nós a NVT para usarmos nesse projeto, e a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora para a gente usar também no LBC ao longo dos tempos aí. Obrigado aos dois. E fica, como sempre, também a lembrança para que vocês entrem lá no nosso canal no Telegram, onde a gente tem a oportunidade de conversar e estender um pouco mais esse bate-papo gostoso sobre a Bíblia. Para fazer parte é de graça, é só ter o Telegram instalado e acessar t.me/leitura bíblica comentada. Não se esqueçam também que você pode ajudar a gente se tornando um dos associados de algum dos planos lá no nosso Clube Ictus. Nós temos um clube de assinaturas de livros, com vários planos diferentes, inclusive planos infantis para seus netos, seus filhos, seus sobrinhos ou para alguém que você queira presentear, a partir dos 0 anos até o final da infância e adolescência. E nos planos adultos a gente tem 4 planos, sendo um deles mais teológico, um deles mais de vida cristã prática, que é o plano vida, esse a gente indica bastante para o pessoal aqui do LBC. A gente tem um plano todo secular para quem gosta de ficção e gosta mais de ler, não está muito preocupado com teologia, que é o plano mar, mistério, aventura e romance. E temos também o nosso carro-chefe, que é o plano peixe grande, onde todo mês a gente, lá no outro podcast, o Ictus Podcast, você pode assinar também o feed deles no seu agregador de podcasts. Por lá a gente entrevista todo mês uma pessoa de referência no universo cristão e pergunta para ele quais são os livros que mais marcaram a vida deles. Eles indicam alguns, a gente pega um e no Plano Peixe Grande a gente manda todo mês 2 livros para vocês. Conheça tudo lá em ictus.com.br. Lembrando, Ictus é ICHTHUS. E esse foi o nosso momento de propaganda. Mas vamos lá. Como o Thiago falou, a gente vai entrar em Lucas 3, já acabou a infância dele. A gente vai ter o início do ministério de Jesus, o ministério de João também começando, apesar de que Lucas relata muito rapidinho a passagem de João, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente decidiu quebrar o texto em 4 partes. A gente vai primeiro então do verso 1 do capítulo 3 até o versículo 14. E o Thiago Moreira vai ler pra gente então esse primeiro trecho. É bom que a gente já acorda com um vozeirão no ouvido gostoso, né? Vamos lá. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galiléia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Tracônites, e Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada.
pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Eu só tenho uma pergunta aqui. João sabia que ele era a voz que Isaías tinha predito lá no Antigo Testamento? Eu acho que a pergunta da Carol é relevante. Lucas aqui, como a gente já viu, né? Lucas escreveu mais ou menos na década de 60. Uhum. Isso está acontecendo aqui na década de 30, ou finalzinho da década de 20, quando a gente já viu aquela questão da datação que a gente citou, né? Antigamente. Antigamente é bom, nos últimos episódios. E o quanto João tinha consciência? A gente já viu na infância de que os pais deles foram avisados da missão de João. Provavelmente falaram isso para ele. João é alguém que tem uma vida diferente, ele tá no deserto, como nós estamos vendo aqui nessa leitura. Ele é consagrado a Deus, né, como nazireu. Sim, alguém consagrado ao Senhor, verdade. Já tinham mencionado que ele era o Elias pro pai dele, né? Então acho que não tem porque esconder isso do filho. Então ele sabe, por um lado, qual é a missão dele, que ele vai preparar o caminho pro Messias. Ele vai falar isso no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, né, como alguém que vai vir superior a ele. Mas ao mesmo tempo, eu acho isso muito engraçado, porque ao mesmo tempo que as pessoas sabem muitas vezes a respeito de profecias sobre eles mesmos, mas em alguns textos parece que elas mesmo ficam confusas um pouco. Né? Tem um texto de João Batista que ele fala, manda perguntar para Jesus se ele é mesmo Cristo ou se eles tinham que esperar mais alguém. Eu não sei se esse texto está em Lucas, eu não lembro de cabeça, se a gente vai passar por ele, mas em um dos evangelhos tem esse texto que João Batista fala... Ele tem uma expectativa sobre o Messias que parece que Jesus não está cumprindo aquela expectativa. E ele começa a questionar e perguntar sobre o ministério de Jesus. Então é interessante ver isso. Eu acho que ele, tentando responder a pergunta da Carol, acho que sim. Acho que ele foi preparado para isso. Acho que seus pais o orientaram. Acho que ele sabia. Mas ao mesmo tempo é engraçado ver a questão se concretizando na vida da própria pessoa. A gente não pode esquecer que os eventos estão acontecendo na vida dele. Como acontece na vida nossa. Eu fico imaginando nós, assim, sei lá, tem profecias na Bíblia que ainda não se cumpriram. Será que se algumas delas fossem cumpridas dentro da nossa vida, a gente ia ter essa noção? Porque a gente não tem muita noção, a gente não enxerga longe, a gente não sabe exatamente o que as nossas ações vão gerar. Se vai frutificar, se não vai, a gente só vai fazendo. A gente não tem informações do mesmo jeito que João Batista aqui... Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, tanto que, como o Thiago falou, ele fica com dúvidas sobre Jesus em algum momento, até porque os judeus como um todo esperavam a vinda do Messias como ungido para ser rei. Então, que hora que ele vai tomar o reino, sabe? Isso não vai acontecendo nunca, isso vai gerando um certo desconforto nas pessoas que seguem Jesus. Então, eu acho que uma coisa é a gente saber a teoria, a outra é a gente acreditar na prática. E eu acho que assim, a humildade que João Batista ele vai apresentar durante todo o testemunho dele, o ministério dele, é incrível, né? Porque eu sei que a gente já tá adiantando um pouco, mas ele era um homem, assim, famoso no sentido de que ele era seguido por discípulos e pregava pra multidões, mas ele sempre teve, assim, o pé no chão de que, não sou eu, tá bom? Eu sou a sua voz profética. Ainda vai vir um maior que eu. E, gente, que exercício de humildade, né? Certeza. Porque ele poderia muito bem enganar o povo que o ouvia e falar, não, sou eu, aqui, presente. Ou se iludir com a fama, né? Forçar as pessoas a continuarem seguindo a ele. Acho que muitos de nós faríamos isso hoje em dia. Sim. A fama, o poder são tentadores, né? É o famoso, você quer conhecer o caráter de alguém, dá poder pra ele, né? Sim.
que eu acho interessante de Lucas aqui, voltando pro comecinho do capítulo, e a gente já viu isso nos 2 primeiros, né? É essa preocupação na pontuação histórica que ele tem sempre que ele vai mudar de foco ou começar uma nova parte da história, né? Ele vem aqui os primeiros versos descrevendo, olha, fulano era o imperador, esse aqui estava governando aqui, esse ali estava governando ali, e aí algumas coisas me chamam a atenção, né? Primeiro, ele praticamente desenha pra gente toda a região ali de Israel, né? Judéia, Galileia, Itureia, Traconites. É interessante você pegar um mapa no Google aí e dar uma olhada, mas é norte, sul, leste, oeste, é toda a região ali. E tetrarca, foi a primeira vez que eu fui atrás desse significado, sabe? Eu sempre pensei, tetrarca, ele deve governar sobre 4 lugares. Mas é o contrário, na verdade, é 1/4. Exato. Ah, que legal. Por isso que tem toda essa quebra de mapa, cada um tetrarca de algum lugar. Você fala, tá faltando terreno e sobrando gente, né? Na verdade, não, é o contrário. É aquele que governa 1/4 de uma região maior, isso. Né? E aí a coisa que mais me chama atenção, assim, é Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. É tipo falar Anás e Caifás eram os papas. Só tem um sumo sacerdote, sabe? Não pode ter 2. Como é que tem 2, assim? A gente volta pro Antigo Testamento e a gente vê, o sumo sacerdote é um só. Tem que ser alguém da linhagem dele quando um morre e o outro é substituído. E a gente vê um contexto de religião aqui onde tem 2. E eles falam, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui, né? Mas eu acho que eu já falei muito. Eu acho que alguém pode explicar isso daí. Que a explicação é fácil, né? Mas... Sim, e é interessante essa explicação de Anás e Caifás, porque Anás, na verdade, era o sumo sacerdote até cerca de 15 depois de Cristo, pela maioria das datações aqui. E isso está acontecendo, como a gente falou, final da década de 20 depois de Cristo, ou começo da década de 30, depende da datação que a gente assume aqui. E Caifás assumiu a partir de 18 ou 16 depois de Cristo. Mas por que isso aconteceu? Porque Anás foi deposto pelos romanos. Lembra que os romanos é que dominavam, eles deixavam as políticas locais acontecerem e a religião era muito ligada à política na época, né? Mas se precisasse de qualquer tipo de intervenção, eles simplesmente iam lá, tiravam uma pessoa e punham outra. E é interessante mencionar também que o Caifás é genro do Anás, então tá na família ali, né? Tá na família. E o que muitos historiadores aí, judeus, falam é o seguinte: Anás não podia ser oficialmente porque ele foi deposto pelos romanos. Uhum. Então colocaram Caifás no lugar, só que na verdade quem mandava mesmo era Anás. Olha. Então, como os romanos proibiam e os judeus não aceitavam essa interferência religiosa, no caso um sumo sacerdote, então na verdade Caifás estava no posto diante dos romanos, mas quem na verdade era de fato o sumo sacerdote para os judeus era o Anás. Por isso que aparecem os dois aqui juntos, né? Agora, outra coisa interessante que o Tam mencionou a respeito dessa localização que Lucas faz, né, de forma histórica, isso é comum. Até no Antigo Testamento nós vemos um pouco disso, né? Não tão detalhado como Lucas faz aqui, sua preocupação como um historiador, né? Mas nós temos relatos em que as pessoas datavam com base em um reinado. Uhum. Você vê Isaías falando, né? No ano da morte do rei Uzias aconteceu isso aqui. Então era a forma das pessoas colocarem datas na antiguidade. Hoje a gente fala, a gente tá no ano 2022. A gente fala assim. Naquela época não. Tá no ano tal do reinado de tal pessoa importante. Uhum. Então Lucas tá mostrando aqui pra gente as pessoas que governavam a região. Nós vemos que já tem uma mudança de imperador. Lá no nascimento de Jesus era um imperador. Sim. Agora se passaram 30 anos... E já temos outro imperador no lugar, que é Tibério César. E nós temos os governadores das regiões aqui, né? Como Pôncio Pilatos, que vai ser bem conhecido. Né? Bem conhecido por causa da história de Jesus. Uhum. Herodes. Que não é o Herodes o Grande, né? Exato, que não é o primeiro Herodes mencionado lá atrás também. Sim. É outro Herodes. Meu filho perguntou isso pra mim outro dia, né? Meu filho tem 9 anos, aí ele perguntou pra mim sobre Herodes. Ele ouviu alguma coisa de Herodes na escola. Só que o Herodes que ele ouviu era Herodes Agripa. Ah, tá. Aí ele perguntou se era o mesmo. Eu falei, olha, na Bíblia você vai encontrar alguns Herodes. Tem o Herodes conhecido como o Grande, ele não é mencionado assim na Bíblia, mas tem a figura dele lá. Você tem esse Herodes aqui, que é o Herodes Antipas, e você tem o Herodes Agripa em Atos, que Paulo aparece lá sendo questionado ali por Herodes Agripa.
Então nós temos alguns Herodes na Bíblia, né? Que aparecem nessa história, que parece um título também, né? Desses governadores. Esse Herodes aqui, ele era filho do grande Herodes, né? Isso. O Herodes Antipas era filho do rei Herodes, né? O grande, como a gente chama. O Filipe também. Exato. Era meio irmão de Antipas. Tanto que vai ter uma história aí mais pra frente que a gente vai mencionar. Tava tudo no nepotismo aí, né? O que era comum. É claro. Uma coisa que eu gosto aqui nesse texto, aparece o batismo, né? Finalmente, o conceito de batismo. Não tô falando especificamente do batismo de Jesus, mas a gente não estava acostumado com o batismo no Antigo Testamento. Para quem veio lendo e entrou nos evangelhos, a gente sabe que existia o batismo para os judeus, era um rito religioso ali, mas aparentemente, e ainda não é o batismo que a gente vai ver, o batismo de Jesus no sentido que as igrejas usam hoje, né? O batismo ainda não é exatamente esse, mas já começa a mudar um pouco, eu acredito, o conceito de batismo aqui com João. A gente vai trabalhar com 2 batismos no Novo Testamento aqui, nos evangelhos, 2 conceitos de batismo. E aí eles são muito comumente conhecidos como batismo de João e batismo de Jesus. Quando eu falo batismo de Jesus, eu não estou pensando em Jesus entrando na água e sendo batizado por João, tá? É o tipo de batismo. Aqui a gente está falando sobre o estilo de batismo de João, que, como diz aqui no verso 3, é o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso não tem nada a ver com o batismo que as igrejas fazem hoje, que é o batismo de Jesus. Isso a gente ainda vai desenvolver ao longo do evangelho, mas é bem importante esses 2 conceitos para a gente entender o significado do todo aqui. E é interessante também, Tan, que a Carol mencionou isso, né? João, ele é retratado como se fosse um profeta mesmo do Antigo Testamento, né? O versículo 2 diz que veio uma mensagem de Deus a João, ou veio a palavra de Deus a João, o que era muito típico das introduções dos profetas do Antigo Testamento. Sim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aí o profeta dava a mensagem, né? Lembrando que a gente está numa época em que Deus tinha parado de trazer profecias para todos, né? A gente passou 400 anos de silêncio de Deus aí. Exato. Até por isso, para muitos, João é considerado como o último dos profetas. Da passagem do Antigo para o Novo, né? Testamento. Então, nós temos João como um profeta, uma voz profética mesmo, e a mensagem dele é muito clara, é uma voz de exortação, de chamada ao arrependimento. Nós vemos a mensagem dele é bem dura para as pessoas. E convidando pessoas ao batismo, como o Tan falou, pregando o batismo como sinal de arrependimento. Agora, tem uma divisão de interpretação aqui com relação a isso, sabia? Sobre o significado dos batismos, você diz? Sobre que tipo de batismo João estava praticando. Não com relação à diferença de Jesus que você colocou. Isso eu acho que a gente vai ver até mais pra frente. Mas com relação aos ritos de purificação que existiam no judaísmo. Certo. Existiam ritos de purificação, que alguns chamavam de abluções, né? Em que as pessoas, elas se purificavam com água, elas purificavam até materiais com água, utensílios com água para purificação. Jesus fala de limpar o interior do copo e coisas do tipo, que fazia parte do costume dos judeus em ritos de purificação. Sim. Porém, ao mesmo tempo, existia um batismo que era específico. E muitos aqui entendem que João está fazendo esse tipo de batismo que é específico. Não apenas de purificação, mas algo especial e diferente. Eu estava lendo naquele comentário que eu indiquei lá, o do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, aquele comentário histórico-cultural da Bíblia. Tem o do Novo também. E ele diz o seguinte: exigia-se dos não-judeus que quisessem se converter ao judaísmo a imersão em água para remover sua impureza como gentios. Então, esse tipo de batismo, existia um tipo de batismo especial que era feito para gentios que se convertiam ao judaísmo, chamados de prosélitos. Sim. E aí, para remover a impureza de ser gentil, na visão do judeu, eles eram batizados. Certo. Para muitos estudiosos, para alguns estudiosos, acreditam que João está fazendo exatamente esse tipo de batismo, como se fosse um batismo de conversão, só que não para o gentil agora, para o próprio judeu. Que é uma afronta, né? Exato! E que parece fazer sentido dentro do discurso que João vai fazer daqui a pouquinho. Sim. Olha, vocês não pensem que só porque vocês são filhos de Abraão, que tá tudo bem com vocês, não. Vocês precisam de arrependimento. Então parece que é
algo diferente do batismo que os judeus estavam acostumados. É algo um pouco mais até ofensivo para alguns judeus aqui. Com certeza. Eu me colocando no lugar de um judeu aí que é todo cheio de pompa, porque eu sou judeu e você é gentil. Vem um profeta aí dizendo que tem a voz de Deus falando isso, ia me agredir, com certeza. Sim. Falando assim, olha, não é só o gentil que precisa não, você também precisa. Eu que sou de perfeito, conversão. né? Imagina. Sim. É uma menção de Isaías 40, 3-5. Eu estava muito acostumado com esse texto nas versões mais antigas, né? Que é a minha versão do dia a dia, né? Voz do que clama no deserto, enfim. Eu gostei demais do jeito que a NVT... ela praticamente interpretou esse texto, né? Não é exatamente as palavras ali, uma tradução literal, mas eu acho que o conceito e o conteúdo tá muito certinho, pelo menos dentro de tudo que eu já tinha estudado. E a ideia é que, olha, tá vindo alguém na frente do rei que tá preparando o caminho para a passagem do rei. Eu vi em algum lugar falando que é como se ele estivesse estendendo um tapete vermelho, usando as palavras de hoje, né? Mas era comum as pessoas fazerem isso. Quando ia passar um rei, alguém muito importante, eles iam à frente, arrumando a passagem, arrumando a estrada, tirando as coisas da frente, ou testando a estrada para falar, aqui não dá, para que a passagem do verdadeiro rei fosse tranquila. E aí o texto coloca como João sendo essa pessoa que vai à frente, limpando o caminho, né? Onde tem montanhas eu aplano, onde tem buracos eu enterro. É interessante isso. Esse conceito, essa figura, na verdade, é muito comum nas escrituras, desde o Antigo Testamento, de você andar por um caminho reto ou por um caminho tortuoso. É um caminho fácil ou um caminho difícil. Então, João é aquele que faz como muitos chamam hoje, né? Faz o trabalho sujo, né? O trabalho difícil. Ele vai lá e ele deixa o caminho preparado. O Tão usou bem a ilustração, como se fosse estender um tapete vermelho. Faz todo o planejamento, toda a estrutura necessária para a vinda daquele que precisa vir, né? E aí a gente tem João entrando em ação, né? É muito interessante isso, né? Eu não sei porque na minha cabeça sempre, antes de entrar nos textos, eu penso como João Batista, um cara tranquilo, um cara sereno. Mas aí, quando vem no texto eu falo, por que raios eu penso que ele é um cara tranquilo e sereno? Eu nunca pensei. Eu não sei porque que eu sempre tive essa imagem dele. E toda vez que eu leio o texto eu falo, cara, esse não é um cara tranquilo. Ele é um cara que entra na igreja e briga com o pastor. Ele é um cara que, assim, se ele tivesse nos dias de hoje, ele estaria no Twitter tretando. É isso. E é muito interessante o papel que ele cumpre aqui. Aliás, é uma dualidade, né? Porque a impressão que dá é que com as pessoas excluídas, os gentios, e aqui, de um certo sentido religioso, a gente vai ver os cobradores de impostos e os soldados como excluídos da religião. Ele é bondoso, ele explica com paciência, essa é a impressão que me passa. Agora, quando vem os arrogantes religiosos, ele dá no meio, né? E é interessante que Jesus vai fazer isso algumas vezes também. É interessante porque a transição, né, para o discurso de João Batista, ainda na citação de Isaías, diz que o propósito desse aplainar o caminho é para que todos vejam a salvação. Sim. De Deus. E às vezes parece que, quando a gente vê hoje sobre salvação, a gente vê como uma mensagem, claro, uma mensagem de amor, de misericórdia, da bondade de Deus sobre nós. E quando a gente vai pro discurso de João Batista, parece uma mensagem muito mais severa, né? Muito mais de punição. E eu acho que às vezes a gente cria uma realidade falsa, que na verdade existem os dois lados da questão quando a gente fala da salvação. Eu me pergunto onde estão as igrejas falando dessa parte dura hoje em dia, viu, Thiago? Sim, porque a salvação ela implica num chamado ao arrependimento. E João tá fazendo isso. É o batismo para arrependimento de pecados. Né? Exato. Arrependimento dos pecados. E aí existe o lado da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, do amor de Deus. Mas também existe o lado de entender que é necessário o arrependimento, entender a situação profunda de pecado que eu tô. E que eu preciso de mudança, de arrependimento, né? E João tá preparando o caminho. Preparando o caminho e mostrando, olha, é necessário arrependimento. Sim. A impressão que dá, assim, é que tem dois grupos. Um grupo que sabe que peca e sabe que precisa de arrependimento ou até já está arrependido, mas não sei o que eu preciso fazer.
Com esses ele vem, abraça, pega no colo, fala, olha, o caminho é esse, aquele, com toda a doçura que sempre pintou na minha mente sobre João Batista. E aqueles que falam, não, eu não tenho pecado, esse aí eles não têm dó. Ele vai dar umas machadadas, inclusive ele menciona aí, ó, machado já tá na árvore aí pra cortar ela pela raiz. E é julgamento, assim, não venha me dizer que você não tem pecados. Aliás, quem mandou vocês virem aqui? Vocês falam que não tem pecado, que vocês estão vindo aqui batizar pra quê? Não é pra vocês estarem aqui. E aí é interessante que isso não assusta o outro grupo que realmente deveria estar lá, né? Eles falam, não, você fica aqui, ó. Pode ficar porque você entendeu que você precisa desse arrependimento. Que é também o discurso de Jesus, né? Jesus fala muitas vezes sobre isso. Olha, eu não vim buscar justos, vim buscar pecadores. Uhum. Eu não vim buscar pessoas que estão saudáveis, vim buscar doentes. Ou seja, tinham pessoas que se consideravam justos e Jesus confronta essas pessoas, porque eles não são. Eles se consideram, mas não são. E tem pessoas que admitiam seus pecados. A impressão é que dá que nenhum deles tem paciência com esse tipo de pessoas. Não, isso aqui vai embora, mano. Não tem nada pra você aqui, não. É tão estranho. Eu não sei se é não ter paciência, mas eu acho que é... jogar na cara. É confrontar mesmo. Confrontar no sentido de a pessoa precisa cair em si. Uhum. Enquanto ela continuar achando que ela é justa, ela nunca vai buscar o Senhor de verdade, nunca vai se arrepender. Ela tem que cair em si, que ela não é. Se não vem no amor, vem na dor, é isso? E a gente vê isso, inclusive, nos dias de hoje, né? Mas eu sou tão bonzinho. Mas, né? Eu falo isso por experiência própria. Na minha própria família, eu tenho pessoas que falam, mas no final, Deus não vai me condenar. No final, eu vou pro céu, sabe? Como é que você convence assim, uma pessoa dessa sem uma confrontação forte, né? Então, mas também, mais uma vez, tô falando aqui de um exemplo bem pessoal. Minha avó materna, ela não é salva. E ela fala, o menino Jesus não vai me deixar ir pro inferno. Ela é bem católica. E ela fala, minha mãe fala, não mãe, a senhora tem que se arrepender. E ela fala, quando eu morrer, a gente vai resolver. Então o pessoal, ele ainda tem muito esse engano, né? De que eu ainda vou ter uma segunda chance depois que eu, né, morrer. E a gente sabe que não é assim, né? Mas como convencer uma senhora de 95 anos? É só pela obra do Espírito Santo, né? Só. Como com todos nós também, né? Sim, sim. Só o Espírito Santo agindo para que haja mudança. Fazendo uma ilustração fora do meio religioso aí, é como se você tivesse que confrontar ou, sei lá, dar uma bronca, mas vocês acham que vocês entenderam. Dar uma bronca no sentido de trabalho, tá? Para uma pessoa que é um empregado num emprego, subemprego, assim. Você chegar lá e o chefe dele lá dá uma repreensão ou alguma coisa. E a outra é você fazer a mesma coisa para o dono da empresa ou para um vice-presidente de não sei o que. Como é que as pessoas vão reagir a isso? E que tipo de discurso precisa ser feito para um ou para outro para que a mensagem seja não só feita, mas ela seja feita com eficiência? E assim, trazendo pro religioso é isso, né? Os grandes religiosos aí, judeus da época, eles se acham. Então primeiro você precisa cair do seu pedestal para depois a gente começar a conversar. Então o João vai lá e empurra o pedestal. É isso. E ele começa chamando essa turma aí de raça de víboras. Eu sempre achei esse termo muito forte. Uhum. Mas quando eu fui estudar sobre o termo, aí que eu vi que ele é mais forte do que eu pensava. Então, compartilha. Porque a gente fala víbora, né? No nosso conceito, na nossa época, a gente pensa, a pessoa é uma cobra, né? Falso, sim, perigoso, algo do tipo. Mas, olhando o contexto histórico, é mais profundo do que isso. Eu fui ler alguns autores aqui e eles falavam que existia uma tradição aqui, acreditava-se que as víboras, ao nascer, devoravam o ventre da própria mãe. Ou seja, as cobras, ao nascerem, elas matavam a própria mãe. E no contexto aqui dos judeus, né, onde a tradição de geração para geração era muito importante, eles estão se falando como filhos de Abraão, João Batista vira para eles e fala assim, olha, vocês são aqueles que matam os seus próprios pais. Uhum. Vocês são uma geração, né, uma raça, né, a ideia de geração de víboras. Então, entre aspas, né? Entendo o que eu tô falando aqui. O xingamento de João Batista para aqueles homens, né, raça de víboras, é mais sério do que simplesmente chamá-los de falsos ou de perigosos. É de pessoas que, na verdade, matam os seus próprios ancestrais com as atitudes deles.
Jesus Sim. vai falar, né? Um grupo que mata os profetas, né? Exato. Então é algo muito forte, né? Muito forte a conotação que é dada por João Batista aqui, né? E o ápice vai ser eles matando Deus em nome de Deus, né? Uhum. E aí ele falou, ó, não adianta você se abraçar aí na sua ascendência abraâmica, né? Porque era o que os judeus faziam. Sou judeu porque sou filho de Abraão. Porque para Deus isso não tem valor nenhum. E é interessante que no Antigo Testamento isso vem sendo dito várias vezes, né? Apesar da proeminência de Abraão, da importância, de tudo, né? Assim, a gente não quer desmerecer Abraão nem nada. Mas tá o tempo todo no Antigo e no Novo também falando, olha, você tem que circuncisar o coração. Circuncisão da carne não significa nada. E é esse conceito que ele traz aqui, olha, o fato de você ser de sangue filho de Abraão não significa nada se você não tem uma vida coerente com aquilo que você deveria ter. É que nem contextualizando pra nossa realidade da igreja hoje, né? Filho de pastor, né, Carol? Né? Filho de crente não é crentinho, né? Exato. Ele tem um grande privilégio de ser ensinado desde a criança, de nascer num ambiente de igreja, assim como o povo de Israel tinha um grande privilégio. Sim. E Paulo fala sobre isso. Eles nasceram conhecendo a lei, os costumes e tal, direcionados para o Senhor, quando os pais faziam o que era devido e tal. Mas existe uma responsabilidade e uma decisão pessoal a ser tomada, né? E João tá falando disso aqui, olha. O machado tá aí para cortar. Então a árvore é conhecida pelos frutos. Jesus usa muito essa ilustração também. Então vocês têm que mostrar o arrependimento pelas ações de vocês. E não simplesmente com uma carteirada assim, não, eu sou filho de Abraão, né? E aí muda, né, o peso das palavras de João a partir do verso 11, onde, aliás, a partir do verso 10, né, as multidões já procuram e falam, tá, o que a gente deve fazer? Eu fico pensando na cabeça daquelas pessoas, né? Se elas viram João conversando com os religiosos, chamando-os de raça de víboras, vocês vão ser lançados no fogo e tal, eles devem ter pensado, ixi, se eles que são os religiosos estão assim, a gente aqui então, o que vai sobrar pra gente, né? Não tem mais nada, né? E aí acho que gera aquele desespero ou preocupação neles e tá, o que a gente deve fazer? E aí a resposta é muito simples, né? Acaba que sendo a mesma resposta, só que um pouco mais branda, né? Que olha, vivam a vida de uma maneira honesta. É isso. E aí ele aplica isso para vários contextos. As pessoas, o cobrador de impostos ele era odiado pelas pessoas na época. Por mais que eles tivessem uma ascendência judaica, alguns sim, alguns não, mas eles trabalhavam para Roma. E isso já era suficiente para todo mundo odiar eles. E mais do que isso, já que eles tinham um certo poder, porque Roma estava esquentando as costas deles, eles usavam a oportunidade para cobrar mais impostos e tirar os 10% deles ali, sabe? Tirar a propina deles. E aí João fala, olha, você não precisa deixar de ser cobrador de impostos, é a sua profissão. O problema não está aí, o problema está em você roubar o dinheiro a mais. Então, cobre só o que é justo. E aí ele faz a mesma coisa, né? Os soldados, e aí tem alguns textos que diz que eram soldados romanos, outros defendem que não, eram soldados do próprio povo judeu ali, os soldados talvez dos sacerdotes. Que até protegiam os cobradores de impostos, alguns acreditam que são esses. Ele fala, olha, outra vez uma mensagem muito recorrente no Antigo Testamento, que não façam acusações falsas. É legal ver isso no Antigo, porque é uma das coisas que mais abomina Deus, é testemunho falso, né? Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. O que eles faziam? Olha, eu vou cobrar um dinheiro seu aqui, eu vou te extorquir, né? É isso que eles faziam. Para que você tenha um testemunho melhor da minha parte. Senão eu vou fazer um testemunho aqui que vai ser mentiroso, mas vai te penalizar de alguma forma. É assim, viva a sua vida normal dentro da sua profissão. Olha como cabe muito bem para os nossos dias de hoje, né? Você não precisa virar pastor, você não precisa abandonar a sua carreira para seguir algum tipo de emprego religioso. Você pode continuar fazendo o que você tem que fazer, o que é o seu trabalho, ele é o seu trabalho, ele não é pecaminoso por causa disso, mas faça da maneira mais honesta possível. E não prejudique ninguém no caminho, seja honesto. É simples, e é o que ele falou para os judeus também. E é interessante o contraste que o Tan apresentou aqui pra gente, porque de fato é isso mesmo. Talvez o que o judeu esperaria era que João falasse que esses aqui são raça de víboras.
Não os lá de cima, não os líderes religiosos, mas esses aqui, o cobrador de imposto, odiado. Tanto é que ele é colocado muitas vezes nos evangelhos em associação com prostitutas e pecadores. É o traidor da pátria. É aquele que rouba do próprio povo para entregar para o inimigo. E que, além disso, cobra mais, como o Tan falou. O soldado, que era aquele... Você tem instruções de Jesus sobre isso, inclusive. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2. Né? Geralmente era o soldado que fazia isso, né? Que pesava sobre o povo. É alguém que tem autoridade. Eu estou dominando você, então eu peso sobre você. Eu pratico extorsão. Eu te chantageio. Eu faço uma série de coisas para ter benefício contra aquele que está sendo dominado. E até o povo comum, que é a primeira parte, que é aqueles que são pobres. Você vê, se tiver 2 vestimentas, é a expressão que o João usa, deem uma a quem não tem. Tiver comida, dividam com quem passa fome. Era uma realidade... Ele não está falando agora com as autoridades, com os poderosos, com os ricos. Ele está falando com o povo comum. Ele está falando com o que era, de alguma forma, excluído da sociedade, mas, ao mesmo tempo, também praticava seus pecados e precisava de arrependimento. Então, João chama essas pessoas ao arrependimento, mas de forma diferente, num tom diferente, porque parece que eles estão mais abertos à mensagem do que aquele grupo. Tanto é que eles perguntam o que devemos fazer. Sim. É uma chegada diferente. Olha, o que a gente precisa fazer? Eles meio que já estão prontos, né? Eles estão quebrados já, é isso. Exato. João pregou e eles falam, e agora? Percebemos o pecado na nossa vida, o que fazer? Aí João dá a solução. Diferente dos outros, que João tem que chegar duro, porque eles não percebem o pecado na vida deles. Né? Muito bem, dá pra virar, não? Acho que sim. É do 15 até o 20. 20, isso mesmo. Vamos lá. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Eu acho que antes da gente entrar na mensagem, eu vou fazer uma inversão até do texto aqui. Nessa parte em que fala, João também criticou publicamente Herodes Antipas, não está exatamente na ordem cronológica das coisas, tá? A gente vai ver lá em Mateus essa história se repetindo, isso vai acontecer bem mais pra frente, bem depois, assim, do batismo de Jesus, que é quando o texto vai seguir. Mas eu acredito que a intenção de Lucas aqui seja que, olha, já falei tudo sobre João, deixa eu me despedir do personagem, eu vou contar qual foi o destino dele aqui, e aí depois ele vai mudar o foco pra Jesus. Então, na história cronológica, a gente vai ver que mais pra frente João, de fato, vai ser preso, porque ele acusa o Herodes Antipas de um adultério, sei lá, não é muito mais que adultério, né? Porque, enfim, ele pegou a esposa do meio-irmão dele, o Filipe, que não menciona aqui, mas é o Filipe, que a gente viu no começo do texto. E ele fala, não, isso tá errado diante da lei de Deus, e por causa disso a gente vai ver num outro evangélico que ele vai ser até morto, ele vai ser decapitado. Mas é exatamente isso, né? A Bíblia não apresenta todos os detalhes dessa questão, mas o que alguns historiadores afirmam é que esse Herodes, ele já era casado, ele abandonou a mulher dele e persuadiu a esposa de Filipe a largar também Filipe, que era meio-irmão dele, para se casar com ele. Isso tem uma questão relacional, mas também tem uma questão política. Ah, com certeza. Não tem ponto sem nó aí, não.
de autoridade, de governo. Você vê que eram os tetrarcas, como o Tan explicou, e eles governavam regiões ali, né? Trechos de regiões ali. Ficar com a mulher que era do outro governador me mostra alguém maior, com mais autoridade. Né? Então tem toda uma questão política envolvida aqui também, e João evidentemente condena isso com muita coragem, né? Para criticar, como os profetas, novamente, como os profetas do Antigo Testamento, que criticavam os reis muitas vezes, que tinham autoridade para mandar matar. E é o que vai acontecer, inclusive, com João aqui. Mas ele é muito corajoso para anunciar aquilo que é certo, independente das consequências que vai ter, né? Mas aí o que eu queria levantar, na verdade é uma discussão, tá? Pra gente conversar e talvez não chegar a nenhuma conclusão, vamos ver. Esse texto de João, ele sempre me incomodou muito. Por quê? Nós como cristãos, a gente aprende que a gente tem que exortar é tentar convencer a pessoa dos seus pecados dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? A gente fala, olha, a gente tem que tentar exortar as pessoas da igreja e as de fora. Eu não posso querer ou pelo menos forçar uma ética cristã para ela. Eu tenho que primeiro apresentar o evangelho e tal. Tem toda essa questão. É como eu pegar as coisas que o cristianismo condena e tentar aí falar para as pessoas na rua, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. E muitas vezes na Bíblia eu vejo que, olha, esse papel nosso como cristão comum é um papel de fazer com as pessoas de dentro da nossa casa, de dentro da igreja. Lá fora eu tenho que apresentar a Cristo primeiro para que aí ela se arrependa e só depois eu vá com o discurso de, isso é errado, aquilo é errado. Ok, até aí. Só que o que eu vejo aqui é João fazendo o caminho oposto. Ele vai para um governador que não é cristão, ou enfim, dentro do contexto aqui não é religioso, e ele acusa o governador de algo que é errado dentro do judaísmo, no caso aí o do cristianismo, judaico-cristão, para usar o termo que a gente usa hoje em dia, né? E aí ele fala, olha, você tá fazendo coisa errada. E eu sempre me confundo aqui, porque fica até onde nós, como cristãos, devemos ou não acusar a sociedade, eu não tô falando aqui do cristianismo, porque o que ele fez aqui foi a sociedade pública até, de que, olha, isso aqui ofende a Deus, e você não deve fazer, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar bem, mas eu quero saber se eu tenho aqui um texto que me dá autoridade para condenar a sociedade daquilo que Deus condena ou não. Eu acho que é uma questão difícil. E eu acho que tem... Às vezes a linha é tênue. Por um lado, eu não posso, como você falou, exigir que um não cristão viva como cristão. Sim. Ele não tem nem poder para isso. Ele não tem nem a capacitação do Espírito Santo para isso. Por outro lado, existe a graça comum de Deus. E a graça comum de Deus, ela, por exemplo, faz com que todo ser humano, independente de ser cristão ou não, diante de uma atrocidade, diante de algo que é imoral, ele reaja. Então, por exemplo, um não cristão ou cristão vai ver, sei lá, alguém entrando numa escola e matando crianças como algo absurdo. Sim. E que tem que ser condenado. E que tem que ter punição. Mas e um adultério, que é o caso aqui? Eu tenho meu colega no trabalho que tá adulterando. Eu vou chegar e falar, Deus, não gosto disso. Cara, eu nem acredito em Deus. O que você tá falando aí? Enquanto isso, tem o irmãozinho da igreja lá que tá adulterando e eu não falei nada. Ou eu tô adulterando e não falei nada. Eu não tô preocupado com isso, sabe? Agora, eu não sei o que o texto aqui narra, pelo menos nessa passagem de Lucas. Eu não lembro todas as passagens que falam sobre essa acusação de João Batista para Herodes. Fala que ele criticou publicamente. Eu não sei se foi diretamente para Herodes, eu acho que não. Acho que ele nem tinha acesso. Pode ser. A Herodes. Ele só tá falando, olha, isso aí não deve ser feito. Talvez usar ele como exemplo, sei lá. Exato, porque diz que ele criticou publicamente. Eu acho que ele nem tinha acesso, ele era um profeta do deserto. Eu não sei nem se Herodes o conhecia. Talvez chegou aos ouvidos de Herodes que tinha um cara pregando no deserto falando mal dele. Mas lá na frente, eu não sei se é em Lucas ou outro evangelho, ele vai falar que o Herodes gostava do João, ele não queria matar o João, e aí acaba caindo na armadilha da esposa com a filha lá e se dá mal. Sim, ele tinha mandado prender, né? O objetivo dele não era matar. Ele tinha mandado prender justamente pra parar de fazer uma propaganda contra o governo dele. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que é uma linha tênue. Eu acho que o cristão, ele, olhando as recomendações bíblicas, deve orar pelas suas autoridades, deve se submeter a elas quando elas não são contrárias à vontade clara de Deus nas Escrituras. Mas eu acho também que existe ponto de denúncia, vamos colocar assim,
da maldade, da corrupção, daquilo que é errado. E que é um dever do cristão. Eu acho que essa linha é tênue, a gente tem que sondar muito o nosso coração pra gente não se tornar insubmisso e nem indiferente ao que tá acontecendo de mal na nossa sociedade. É uma linha difícil. Sabia que se tinha alguém pra me ajudar, isso aí ia ser o Thiago. Você concorda com isso, Carol? Eu vou ser que nem a Glória Pires, nesse momento eu só ouço, prefiro não opinar. É perigoso não opinar e as pessoas podem achar que você não concorda. Não, o problema é que eu não tenho argumentos suficientes pra discordar, entendeu? Então é isso mesmo. Eu queria discordar, mas não consigo, é isso? Não, eu não queria. Eu jogo a Carol na fogueira toda hora, né, coitadinha? Toda, Agora, voltando pra parte inicial, antes da prisão de João, que a gente avançou um pouquinho, é interessante o que a Carol já tinha começado a mencionar, como o João tá apontando para aquele que vai vir, não para ele mesmo, né? Primeiro que o texto, o cenário que nos apresenta, é que as pessoas estão ansiosas pela vinda do Messias. Então tinha uma expectativa. Certamente o que Jesus fez não cumpriu as expectativas dos judeus, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eles queriam um rei militar que os libertaria de Roma. Mas eles não sabiam disso ainda. Eles ainda não sabiam, mas eles estavam esperando por um tipo de Messias, um Messias político, militar. Sim, e o texto diz que talvez até fosse João, né? Eles pelo menos acreditavam que poderia ser. Começaram a suspeitar, né? João pregando no deserto, pregando com autoridade. Alguns começaram a suspeitar, será que é esse? E aí João tem que falar que não. Eu me pergunto quanto lá dos acontecimentos do nascimento de Jesus, a gente já viu que passaram-se aí 30 anos, mas teve manifestações públicas lá do Simeão, da Ana, e assim, a Rádio Peão, ela corre, né? Então, provavelmente as pessoas já sabiam, olha, o Messias nasceu, o Messias está por aí, ele deve aparecer em algum momento, já fez uns 30 anos aí, ele já deve estar bem adulto. A coisa tá quente, né? Há rumores, a gente não viu nesse evangelho, mas Jesus, quando nasce, ele tem que fugir para o Egito, porque o próprio governante da época descobre que, olha, o Messias nasceu, o próximo rei nasceu, ele vai tomar o meu posto, vamos matar as crianças, e aí Jesus tem que fugir para não ser morto. Então, assim, bastante gente já estava sabendo dessa informação. E que hora que vem? É interessante que João se coloca como alguém que não tem dignidade de desatar as correias das sandálias. Isso é uma expressão muito forte, né? Sim. Quem fazia isso era o escravo, né? O servo de menor valor. E ele tá falando, olha, eu perto daquele que vai vir, eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dele, ou seja, nem de fazer o papel de um escravo pra ele, eu sou digno. É uma expressão muito, muito forte de muita humildade, como a Carol falou, né? E aí a gente já tem o primeiro indício de que o batismo dos dois ia ser diferente, né? Ele falou, olha, eu batizo com água. E a gente já viu que para arrependimento de pecados, como símbolo de arrependimento. Aliás, é importante isso, tá? Eu vou voltar no trecho que a gente tinha lido. No verso 3 ele diz, João percorreu os arredores do Rio Jordão pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Não é que o batismo perdoava os pecados, não era uma expiação contida na água ou qualquer coisa do tipo. Era um símbolo público de que a pessoa tinha se arrependido e abandonado seus pecados. É isso. Mas aí ele volta aqui, voltando para o texto que a gente acabou de ler, eu batizo com água, mas ele virá, e virá em breve, né? Muito mais poderoso do que eu. E aí ele fala toda a sua humildade aí da parte das sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí você fala, é um negócio um pouco mais forte que água. E aí a questão aqui é um texto bem complicado de ser entendido, tá? Tem muita gente que patina nesse texto aqui. Que raios é batismo com o Espírito Santo? E aí tem teologia sobre o batismo no Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Mas eu encontrei paz bastante tempo já nesse texto. E o próprio texto acaba explicando pra gente, né? Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma separação entre dois grupos, né? É a pessoa que vai ser salva, que é esse batismo com o Espírito Santo, e a pessoa que vai ser condenada, que é o batismo com fogo. A ideia é de que, olha, de alguma forma todo mundo vai acabar sendo batizado. Você vai ter a sua escolha aqui. Ou você vai para o lado certo, onde você tem o Espírito Santo,
ou você vai ir pro lado errado, onde você vai ser condenado. E aí a chave para interpretar isso tá na sequência para mim aqui, né? De novo, aquela alusão, a gente já mencionou isso em algum programa, eu não lembro em qual, que ele tem na mão uma pá. E aí ele faz aquela ilustração da pessoa recolhendo grãos, né? Que o grão é mais pesado que a palha. Depois da colheita ele pega uma pá, joga tudo pra cima. E aí o que cai, porque é mais pesado, é o grão. E o que o vento leva é a palha. E aí depois ele limpa tudo isso e queima a palha que não serve pra nada. E aí, olha, o queima a palha que não serve pra nada. Diz aí, ó, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É alusão a esse fogo, ao batismo com o fogo. Que ele acabou de falar, fogo e fogo, aparecendo 2 vezes. Então o batismo com fogo é as pessoas que não aceitaram essa mensagem, essas boas novas, esse evangelho, elas vão ser condenadas num fogo que nunca se apaga, uma alusão clara ao inferno aqui pra gente. E o outro grupo não, o outro grupo é o batismo onde você vai receber o Espírito Santo e você vai se tornar o meu servo de Cristo. Sim. Tem uma discussão nesse texto, alguns acreditam que está falando de um batismo só, que o Espírito Santo e o fogo seriam sinais do batismo positivo, né? Mas eu concordo com o Tan, eu acho que o contexto deixa isso bem claro. Tá falando de 2 tipos, um que é aqueles que aceitam a mensagem e outro para aqueles que rejeitam a mensagem do Messias. Então um vai ser salvo e vai ter ação do Espírito Santo de Deus. E tem um paralelo aqui interessante no texto, acho que até um jogo de palavras, né? Um jogo de imagens, pelo menos. Porque a palavra, não sei se você sabe, a palavra espírito também pode ser traduzida como vento. É a mesma palavra no original, depende do contexto. Era ruá? É isso ou isso é grego? Ruá é hebraico. No Novo Testamento é pneuma. Ah, a gente tá no Novo. É verdade. É muito tempo em Gênesis. Então a palavra pode ser traduzida como sopro, vento ou espírito. Depende do contexto. E aqui é interessante que ele fala que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a ilustração que ele usa depois é do vento separando a palha dos grãos e do fogo que queima a palha. Que legal. Então a ilustração, o jogo de imagens aqui, que é utilizado por João, para mostrar que não existe como você ficar no meio termo diante da mensagem de Jesus. Ou você aceita, ou você rejeita, e as consequências e benefícios da aceitação ou rejeição da mensagem do Messias, né? Que é classificada novamente lá no final do texto como boas novas. É interessante isso, né? O evangelho. A palavrinha lá, o evangelho, as boas novas. A mensagem de João é uma mensagem de juízo. Dura, muitas vezes, mas é a mensagem de boas novas. Para aquele que aceita, evidentemente. Porque é a mesma mensagem de salvação também, né? É o que você falou, não dá pra ficar em cima do muro. Não dá pra não decidir. É uma decisão que tem que ser tomada, pra um lado ou pro outro. E aí eu vou ler então o batismo de Jesus. São só 2 versículos, mas é algo tão importante e tão impressionante que merece um trechinho só para ele aqui. Vamos ler a partir do verso 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Todo mundo ouviu essa voz ou foi só Jesus? Eu acho que todo mundo. A voz do céu, assim. Apesar do livro que a gente leu lá, da Dorothy Sayers, dela ter romantizado um pouco, eu acredito que foi algo público. Na minha ideia, esse é o principal texto da Bíblia que demonstra a existência da Trindade. A gente tem Cristo, Filho, encarnado ali na água. A gente tem uma forma corpórea em formato de pomba, então não foi um foguinho, um holograma, foi uma pomba mesmo, física, representando aí o Espírito Santo. E a voz do céu, que não veio nem de Jesus nem da pomba, completando a Trindade e se manifestando publicamente, falou: olha,
Tá dado aqui a palavra de Deus. É interessante, o texto começa falando com Deus, falou com João, e João sendo o seu arauto e o seu interlocutor diante do povo. Agora não. Deus veio e falou audivelmente, acredito eu, para todos, dizendo: ele é o Messias. Lembra? As pessoas estavam perguntando quem era o Messias. Sim, ele é o meu filho. É esse aí. E apesar da gente ter só 2 versos falando sobre isso, nos outros evangelhos, em todos, né? Aparece em João, em Mateus e em Marcos, aparece o batismo de Jesus. Em alguns deles é muito mais bem elaborada a cena, muito mais completa. E a gente vê até a reação do próprio João, que, deve ter sido um negócio muito louco. Arrepiante. Mas só pra colocar um pouquinho do que a Carol perguntou, eu sempre tive a impressão de que foi público também. Uhum. Mas estudando pro nosso programa, eu tive uma informação adicional que eu não tinha, que confirma ou dá mais robustez a essa ideia de que foi algo público que todos ouviram. Um autor do livro que eu já citei, do Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, diz o seguinte: algumas tradições judaicas enfatizavam que na época em que viviam, Deus se comunicava por meio de vozes vindas do céu. Muitos acreditavam que ele não falava mais por meio dos profetas, ao menos não da mesma maneira de outrora. O ministério profético de João e a voz do céu fornecem, assim, testemunho duplo da identidade de Jesus. Que legal. Então era algo que as pessoas acreditavam na época, que Deus se revelava por meio de vozes vindas do céu. Uhum. E é a forma, ou uma das formas, além do ministério profético de João, que Deus usa aqui para confirmar a identidade de Cristo, né? Sim. Algumas perguntas que surgem naturalmente pra mim aqui. O que raios Jesus foi fazer ali? Porque é o batismo de João para arrependimento de pecados. E Jesus foi lá? Como pode? Eu acho que pela questão do exemplo, né? A gente sabe que ele nunca pecou, mas ele tinha que dar o exemplo, não é? Pra galera. Se Jesus se batizou, quem sou eu na fila do pão pra não fazer isso? Eu acho que entra um pouco no que a gente viu, inclusive lá nos relatos da infância. Jesus precisava se submeter à lei que ele próprio criou? Jesus precisa ser batizado? Não, ele não precisa. Mas ele o faz, né, como um exemplo de justiça, um modelo, mesmo não tendo pecado. Tanto é que o Tan falou, em Lucas não temos esse relato, João, num primeiro momento, não quer batizar Jesus. Ele fala, não, de jeito tem que nenhum. Me batizar. Exatamente, exatamente. De jeito nenhum. Eu que tenho que ser batizado por você. Mas Jesus fala assim, em alguns dos evangelhos, eu não lembro exatamente em qual, vamos fazer isso para que se estabeleça, ou se... Eu não lembro a palavra exatamente, mas ele fala de justiça. Ou seja, de algo que é justo, que é esperado de todo ser humano. Mesmo eu não precisando, mas a gente deve fazer assim. Uhum. Sim. E é bonito demais esse texto, né? Nossa. Deve ter sido arrepiante presenciar um negócio desse. E assim, as pessoas dizem, tem o primeiro milagre lá em Caná, na Galileia e tudo, como o início do ministério de Jesus. Eu acho que é aqui o início do ministério de Jesus, né? A gente vê João Batista abrindo caminho, como a gente já falou, e aí as pessoas ansiosas, o Cristo vai chegar, será que é o João, será que não é, e aí de repente vem a pessoa de Jesus, vem Deus no céu confirmando de 2 maneiras, com pomba e com a voz, e agora vai, né? Só pra ficar preciso aqui, o que a gente falou, abri em Mateus 3, diz assim, João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Isso na NVT, né? Na tradução da NVT. Nas traduções mais antigas fala para que se cumprir a justiça. Uhum. E aí o João some, né? Mais ou menos ele cumpre o seu papel. Agora Jesus está começando, o batismo é o marco ali do início do seu ministério, como o Tan falou. E João cumpriu o papel dele, apontou para quem ele tinha que apontar. E agora é com Jesus, né? Pois é. Aplainou o caminho, deixou o caminho preparado. E agora Jesus, como o Filho de Deus, é a expressão muito importante aqui. Nós fizemos a gravação do Salmo 2. Sim. Você lembra da expressão lá do rei messiânico chamado como filho. Você é meu filho. Nós falamos lá no Salmo 2. Uhum. E aqui, Deus falando, você é meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá grande alegria. O próprio Deus atestando que Jesus é o rei messiânico e que vai começar o seu ministério.
E como o Tan falou bem, a própria Trindade envolvida aqui, né? O Espírito Santo que a gente tem visto que em Lucas é muito destacado, né? Atuando aqui nesse início, nesse marco inicial do ministério de Jesus, né? Sim. Será que se o céu se abriu, é só tipo as nuvens se afastaram? Ou alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é o céu se abrir, assim, tipo abrir uma brecha no meio do azul? Eu sempre fico imaginando alguma coisa mais espetacular, assim, sabe? A imagem que me vem à mente pode estar errado, tá? Só a imagem que vem à mente quando eu vejo textos assim. Não temos resposta dessa parte, né? É como se fosse um clarão, como se fosse uns raios solares bem direcionados assim para aquele foco, como se fosse uma luz de teatro assim, né? Uhum. A imagem que me vem, tem um texto, eu não lembro qual livro bíblico que fala, onde diz que os céus se enrolaram como um pergaminho e aí os homens viram e fugiram da presença de Deus. Eu imagino que, quando eu leio esse texto, né, principalmente pelo contexto aqui, a ideia que me vem é que como se tivesse aberto um portal para um mundo espiritual, sabe? Um negócio que, sei lá, eu não consigo nem explicar direito, mas similar àquilo que, em algum momento na história do mundo ainda vai acontecer essa do desenrolar do céu como um pergaminho e todo mundo vai ver Deus de alguma forma, ou anjos, ou sei lá o que vai ficar com medo de se esconder em cavernas. É o que o outro texto vai acabar dizendo lá. Pra pra tentar fugir da presença de Deus, né? Eu fico pensando se o céu se abrir aqui não foi sei lá, algo similar. Mas, de fato, não temos nenhum tipo de menção, de interpretação em cima do original, nada muito diferente do que poderia ser simplesmente estava nublado e ficou sol, sabe? Outro último destaque antes da gente virar, que também me passou despercebido a vida inteira agora, só que eu prestei atenção, é que enquanto ele orava, né, Jesus estava orando antes de ser batizado. É interessante pensar isso, né? A gente vê aqui um relacionamento de Jesus com a Trindade antes dessa manifestação pública da Trindade, e a oração na vida de Jesus vai ser algo muito recorrente, né? A gente vai ver ele passando por apuros muito grandes, por situações e momentos muito intensos. No entanto, ele sempre abre uma brecha para separar ali um tempo de oração, uma oração particular, muitas vezes, que ele vai ali no canto e você fala, não, temos que agir agora e vamos que tal e não sei o quê. Cadê Jesus? Tá ali orando, sabe? E a gente vive a nossa vida louca e corrida aqui e não tem tempo para orar nunca. Não combina, né? Pois é. Esse pra mim é um dos maiores exemplos, assim, né? A vida de oração de Jesus. Jesus ora antes de convocar os seus discípulos, Jesus ora antes da crucificação, Jesus ora em vários momentos do seu ministério. E se Jesus, que é Deus sem pecado, ora, quanto mais eu, o humano pecador, não tem essa necessidade, né? Talvez por isso que Jesus falou, né? O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos que é necessário vigiar e orar para não entrar em tentação. Muito bem, acho que é hora da gente ouvir a voz do Thiago falando a lista dos nomes dos filhos das pessoas que estão nos ouvindo, é isso? Eita, agora é um teste de fonoaudiologia, né? Eu vou pensar se eu vou editar esse trecho, hein, Thiago? Talvez eu deixe no bruto. Vamos lá. A partir do verso 23 até o final agora, então. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melqui. Melqui era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melqui. Melqui era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadã. Eumadã era filho de Er. Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate.
Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Naasson. Naasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serugue. Serugue era filho de Ragal. Ragal era filho de Faleque. Faleque era filho de Éber. Éber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalaleel. Maalaleel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Uau! Agora eu já quero trazer aqui uma dúvida. Sim. Porque aqui fala que José era filho de Eli. Lá em Mateus, fala que Matã gerou Jacó e Jacó gerou José. Pã! E aí? É aquela questão lá dos nomes, né? Mas não é só aí que tem as diferenças, né? Sim. Se a gente for ver sim. essa lista aqui, comparar com a de Mateus, e dá pra comparar com uma de Crônicas também, a parte do bem mais pra trás, assim, perto dos reis e tal, a gente vê algumas diferenças. E aí tem dois caminhos a seguir, Carol. Ou você acha que não, a Bíblia tá errada, e aí eu então não acredito em mais nada. Não. Ou a gente tem que tentar entender o que tá acontecendo. Eu sei, por exemplo, que Mateus, ele constrói dois grupos, né? Ele não vai até Deus, né? Ele vai de Abraão até Davi, de Davi até Jesus, e ele força caber 14 gerações em cada um. Isso. E aí tem os motivos dele fazer isso. Quando a gente chega lá em Mateus, a gente deve falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa que acontece em Mateus e não acontece em Lucas é que em Mateus a gente vê o nome de mulheres aparecendo na lista. Aqui não tem, é só homens. E aí alguns lugares que eu li defendem a ideia de que lá em Mateus eu tenho a linhagem de Jesus através de José. Certo. E aqui em Lucas eu tenho a linhagem através de Maria, o que explica o seu ponto aí inicial, que é o de Eli aí no início. José era filho de Eli. Pelo que eu também li, o Eli deve ter tido só filhas mulheres, e aí José aparece como o marido da Maria, vai. Seria José, filho de Eli por casamento. Isso. Entre aspas. Então essa é uma das tentativas de explicação, de que a genealogia de Mateus seria por parte de José e a de Lucas por parte de Maria, e que ambos eram descendentes de Davi. Sim. Uma segunda tentativa de explicação é a questão do contexto do casamento por levirato. Eu acho que a gente já falou isso em algum episódio. Tinha uma lei em Israel. Quando morria um homem, a mulher tinha que casar com o irmão. O irmão tinha que assumir isso. Do falecido, né? E alguns explicam as diferenças na genealogia justamente por alguns momentos ali de levirato, né, nessa genealogia. É uma tentativa de explicar, é possível, e é uma tentativa de explicar. E outra tentativa de explicação é que Mateus, ele deu os descendentes legais, entre aspas, de Davi, os que seriam os herdeiros do trono. Até porque ele tem o propósito, lembra, judeu, de mostrar que, olha, ele é o Messias, então ele tem a linhagem de Davi, ele tem que ir pelos patriarcas, pelos homens da família, se bem que lá ele passa por algumas mulheres, né? Aqui não. Sim. E que Lucas deu a linhagem específica de José. Então são tentativas, não dá pra gente saber ao certo. De fato não dá. É difícil você bater o martelo, são teorias para explicar a diferença nas genealogias. Pode ser pular gerações, Mateus pode ter feito uma seleção específica, até por causa da questão dos números, como o Tan falou, 14. Então é difícil você afirmar com certeza. O que a gente tem como certo é que Jesus é o descendente de Davi
e que os dois autores estão construindo isso, construindo, não criando, mas mostrando isso, que ele tem a descendência esperada, que ele cumpre as promessas. E no caso de Mateus, né, a diferença entre Mateus e Lucas, Mateus liga até Abraão, porque seu foco é muito judaico. Já Lucas liga até a criação. Que é muito legal, né? Adão, filho de Deus, e acabou. Exato. E eu acho que é intencional, porque acabou de falar que Jesus é o filho amado de Deus e Adão é o filho de Deus na genealogia. Então você liga a questão de Jesus como filho de Deus e Adão como filho de Deus. Sim. Lembrando que Lucas muito possivelmente também conversou com Maria, né? Pelo que a gente tem pesquisado, né? Então ele foi direto na fonte, né? Se viesse pra mim na fonte, eu não chego nem nos meus trisavós, acho. Nossa, para ali nos bisas. Mas aqueles que defendem que essa genealogia, na verdade, é de Maria, falam isso também. Que a proximidade de Lucas na sua pesquisa com Maria. E eles, diferente de nós, né, tinham muito essa questão de valorizar os antepassados. Nós não realmente nem sabemos, né? Eu não sei nem o nome do meu tataravô, entendeu? No fim das contas, todos nós estamos nessa genealogia de alguma forma, né? A gente chega em Adão e Deus de um jeito ou de outro. É muito interessante ler genealogia, porque você fica meio confuso, né? Porque começa a aparecer os nomes, né? Que nem aparece assim, Matate era filho de Levi. Aí você já pensa no Levi. Opa, Levi eu conheço, Levi eu conheço. Aí Levi era filho de Simeão. Não, mas não era irmão de Simeão? Levi não era irmão de Simeão. Aí você vê que não é, um nome repetido, mas não é aquele Levi. Não chegou nem em Davi ainda, né? Judá. Aí Judá você começa a se confundir. Aqui eu só reconheço Davi, Jessé, Obed e Boaz. Não, de Noé pra trás a gente falou bastante. Noé, Lameque, Matusalém, depois da galera Enoque. aí de Gênesis. Tem um que é bem conhecido, que aparece aqui, que é Zorobabel. Zorobabel é bem conhecido no livro de Esdras, Neemias, ali no retorno do povo. E é aquele Zorobabel, Thiago? Zorobabel. Você afirma isso? Sim, é Zorobabel, filho de Salatiel. É ele mesmo. Legal. E aí tem o Boaz, que é o cara que resgatou por Levirato, não foi? Levirato. A Ruth, tem no livro de Ruth, ele vai ser um personagem bem importante. Aliás, Ruth é minha história favorita da Bíblia. Pensei que era da Lia. Não, já foi, né? É que Lia não tinha assim muito, né? Foi rápido. Ruth tem um livro só dela. Mas e aí, você gosta de algum nome? Deixa pra gente aí a ideia do seu próximo vídeo lá no Telegram, né? Bom, é isso, a gente passou mais uma lista genealógica aqui, não vai ter mais isso em Lucas, podem ficar tranquilos, a gente se diverte um pouco. Eu acho que a lição principal é justamente essa, chegar até Adão e Deus, que é muito legal. E eu acho que é uma lista bem importante, a gente não mencionou, mas eu não queria perder a deixa, para defender a ideia de que Adão não é a história da carochinha, de que não é um texto alegórico. Olha aqui, o Lucas foi filho por filho por filho até chegar em Adão, e Adão de Deus. Então, se você defende a ideia de que não foi assim, é uma alegoria, é um jeito, sei lá como que vocês aí defendem isso, que não foi literal, fazem, explica isso. Em algum momento, essa lista tem que ser quebrada para falar, a partir daqui é verdade e daqui para trás é mito. Para mim, é um texto mais forte da Bíblia para defender a ideia de que, olha, a história foi literal mesmo. Adão e Eva, de fato, existiram. Muito bem, eu estou bem satisfeito, a gente já passou bem de 1 hora nesse episódio. Semana que vem a gente vai voltar com o capítulo 4 do livro de Lucas. Como o Thiago sempre fala, faça a sua leitura para você aproveitar melhor aí o LBC. Não se esqueça de compartilhar esse projeto, não vou dizer nem esse episódio, nem esse programa, mas o projeto como um todo para outras pessoas. Quem tá chegando agora não tem problema nenhum em voltar lá em Gênesis e começar de novo. Algumas pessoas têm procurado a gente para contar. Eu tô em capítulo tal de Gênesis. Não tem pressa, você não tem que fazer uma maratona para alcançar a gente. Não existe isso. O importante é que você pegue a sua Bíblia, você lide com o texto bíblico, com a palavra de Deus constantemente, e a gente está aqui para ajudar você a fazer isso, seja através do Evangelho de Lucas, seja através de Gênesis, ou seja começando lá em Salmos, que a gente já tem também 2 capítulos. Eu só espero que você aproveite e ajude outras pessoas a aproveitarem isso também. Até semana que vem, da minha parte, e agora despedidas da Carol e do Thiago.
Muito obrigada, pessoal. A paciência e a audiência de vocês nos fortalece, mas a gente quer sempre que vocês orem por nós e por esse ministério. Então a gente se ouve próxima semana. Até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Vamos entrar mais ativamente aí no Ministério de Jesus, naquilo que ele começa a realizar. Vai ser muito legal a gente refletir sobre isso junto. Lucas 4, nos vemos semana que vem.